Barnabé, semeando consolação. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram os de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estavam em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e, vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor, e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E, por todo um ano, se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Atos 11, do 19 ao 26. Após a morte de Estevão, houve grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Atos 8:1. Porém, Deus trabalha a ira dos homens, fazendo-a redundar em seu próprio louvor, apressando a dispersão da igreja e a propagação do evangelho, enquanto Saulo a assolava, arrastando homens e mulheres à prisão. Barnabé, conhecido por sua generosidade, vendeu uma propriedade, talvez em Chipre, e trouxe o dinheiro da venda do imóvel aos apóstolos, para que as necessidades dos membros mais pobres da igreja de Jerusalém fossem supridas. Teve uma contribuição significativa no ministério do apóstolo Paulo, avalizando a sua conversão quando os cristãos de Jerusalém ainda estavam desconfiados de Saulo. No capítulo 11 de Atos, percebemos os atributos concedidos a Barnabé pelo Espírito Santo para atuar nesse momento tão delicado que os primeiros cristãos estavam atravessando: coragem, espírito de exortação e consolação. Teve discernimento para distinguir a operação da graça de Deus. Então, exortou os irmãos com alegria, motivando-os a permanecerem no Senhor com firmeza de coração. Era um homem bom, cheio do Espírito Santo, homem de fé, produtivo e ganhador de almas, e um mestre que ensinava a palavra juntamente com Saulo. Seu ensino atingia multidões, e suas qualidades levaram muitas pessoas a Cristo. As lutas e desafios têm trazido amargura apenas ou, como Barnabé, você tem aprendido a ser firme e produtivo, motivando os irmãos a permanecerem em Cristo? Ore e peça ao Senhor que as virtudes de Barnabé também sejam concedidas a você. É tempo de jejuar e orar. Motivos de oração. Primeiro, ore pelo Ministério de Missões, Brasil-Bolívia, para que haja inspiração e ânimo em todo o coração que se dispuser a ser usado pelo Senhor em lugares onde sua palavra ainda não chegou de forma transformadora. Segundo, ore por uma família próxima a você. E terceiro, ore pelos seus motivos pessoais.